Eu quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos para começar a nossa aula de escola dominical e hoje é um dia muito importante, é o Dia das Mães, né? E nós todos agradecemos por essa bênção tão especial que Deus colocou na nossa vida, que são as nossas mães. Alguns ainda têm suas mães, outros já não têm mais. Com certeza as mães deixam saudades, deixam um legado importante para os seus filhos. Então eu queria, antes de mais nada, agradecer, por cada uma das mães da igreja e pedir a Deus a bênção do Senhor sobre suas vidas e sobre a família de cada uma também. Então vamos orar para iniciar a nossa aula. Ó Deus, muito obrigado por esse dia especial, que é o Dia das Mães. E pedimos que o Senhor visite a cada uma das mães nesse momento difícil de pandemia. Muitas estão sem seus filhos, seus netos, não podem estar com a família. Que o Senhor console, conforte o coração e que o Senhor conserve as mães com saúde, que ao passarmos, ó Deus, por toda essa tempestade que estamos vivendo, nós possamos nos alegrar pelas bênçãos do Senhor na vida das famílias. Por isso que o Senhor esteja cuidando de cada uma das mães, dos seus filhos, visitando cada família da igreja e falando também ao nosso coração nesse dia por meio da Tua Palavra. Pedimos orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós estamos falando sobre os males do século e nós temos visto, já falamos sobre ansiedade, falamos sobre ira na semana passada e hoje vamos falar sobre outros dois males do século, que é a depressão e a insônia. Algumas coisas que a palavra de Deus traz para nós de instrução sobre como vencer tanto a depressão quanto a questão da insônia. E eu queria então introduzir com o Salmo 42, Salmo de número 42, você pode abrir e acompanhar a leitura aí de sua casa. Salmo 42. Eu vou ler e parando um pouquinho aqui para alguns comentários rápidos nesse salmo, ok? Salmo 42, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Eu queria parar um pouquinho nesse verso. Eu creio que essa é uma experiência que eu e você já enfrentamos algumas vezes na vida e com certeza passaremos por outras situações semelhantes. As lágrimas, são o nosso alimento dia e noite, é a experiência do salmista. Quantas vezes a gente tem motivos de sobra para lamentar, para chorar, e nesse momento o nosso coração pergunta: cadê Deus nessa história toda, nessa situação toda? Onde está Deus nessa pandemia? Enfim, são tantos questionamentos do nosso coração, e às vezes as próprias pessoas que não temem a Deus indagam isso para nós. Onde é que está o teu Deus enquanto nós estamos vivendo em lágrimas? E o salmista viveu essa experiência. Aí no verso 4 agora: lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A primeira figura agora que ele expõe para nós é um momento de festa. Ele lembra desses momentos festivos do povo de Deus, quando eles podiam ir à casa do Senhor. Isso faz lembrar muito do nosso momento agora. Todos nós não podemos estar aqui, cultuar ao Senhor, festejar diante do Senhor, celebrar a ceia do Senhor, ouvir o coral, os demais conjuntos. Nós estamos privados disso nesse momento. E isso faz a gente lembrar, aliás, a experiência do salmista lembra o momento que a gente está vivendo, como é bom, como a gente tem saudade do tempo em que podíamos estar na casa do Senhor. Esse era um dos motivos, aliás, uma das coisas que mais machucava o coração do salmista era a ausência dele de estar na presença de Deus e na presença dos irmãos. Agora o verso 6: sinto abatida dentro de mim a minha alma,
Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chamou outro abismo ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e a noite está comigo, ou a noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A figura agora do salmista é outra. Ele lembra nos momentos em que ele subia até a região do Monte Hermon. O Monte Hermon é de onde saem várias fontes de águas importantes, como a do rio Bânias, de onde nasce o rio Jordão, e é uma figura de rochas molhadas, muita água, muita vida, plantas por todo lado, e a figura que ele coloca aqui é ele provavelmente passando por uma dessas rochas e escorregando, caindo, e água caindo por cima. Ele faz essa linguagem, simbólica para mostrar que muitas vezes os problemas da nossa vida eles vêm por atacados sobre nós. É como se você estivesse levando um escorregão numa dessas rochas e a água vem caindo por cima e te molhando, te afogando. Os problemas muitas vezes sufocam a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma diante de Deus. E aí ele coloca no verso 8, o que ele coloca a oração dele, ao Deus da vida dele. A gente precisa fazer isso, mesmo diante das lutas, das angústias, nós devemos orar, clamar ao nosso Deus. Verso 9 agora, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei eu de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Vejam que o sofrimento dele é tão grande que ele sente com os ossos esmigalhados. Quando a gente está passando por uma angústia, principalmente uma angústia que fere a nossa alma, as dores de alma, a gente se sente com os ossos esmigalhados, se sente completamente arrasado diante das situações difíceis da vida. E ele termina o salmo de novo no coro. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Perguntas importantes que a gente tem que fazer para a nossa própria alma diante do sofrimento, mas mais importante ainda é a resposta que ele mesmo dá para as suas dores. Espera em Deus, não entre em desespero, mas espere em Deus. Ele é o auxílio, Ele é o nosso Deus, Ele há de nos socorrer diante das lutas, das angústias da vida. Então esse salmo mostra como o salmista, e não só este salmista que compôs um dos filhos de Corá, mas Davi, em diversos outros salmos, demonstra toda a sua angústia, todo o seu momento de depressão. Você encontra Elias e tantos outros personagens enfrentando esses momentos difíceis da vida. Então, o nosso primeiro mal do século que vamos tratar hoje é a depressão, depois, por fim, a insônia. Quais seriam os sintomas da depressão para a gente poder entender e até mesmo perceber, que alguém próximo de nós, quem sabe, esteja passando por um momento de depressão? Perda de apetite ou fome excessiva pode ser sintomas de depressão. Dormir demais ou não conseguir dormir, a própria insônia, a falta do sono pode ser um sinal de depressão. Cansaço excessivo, lentidão no pensamento e na fala, sentimento de culpa, autocompaixão ou baixa estima, tudo isso também pode ser sintomas de depressão. Descuido na aparência física, tristeza profunda, falta de afeição para com o próximo é um dos outros sinais aí da depressão. E temos diversos outros sinais ou sintomas: tonturas, palpitações, dificuldades para respirar, problemas no estômago, enfim. A depressão ela atinge muitas coisas aí no nosso corpo, tanto na questão da saúde física, emocional e até mesmo espiritual. São vários os sintomas da depressão. Claro que a gente pode fazer uma diferença entre um estado depressivo, um momento de depressão por uma questão que aconteceu na sua vida, uma tristeza muito profunda, ou aquela depressão mais difícil, que exige um tratamento com mais tempo.
As causas da depressão podem ser diversas também, assim como os sintomas, as causas são diversas. Enfermidades podem causar depressão. Existe uma depressão que nós mesmos chamamos isso de enfermidade, né? A pessoa está enferma, está com uma doença chamada depressão. Depressão não é pecado, né? Tanto que se fosse pecado, o próprio Cristo experimentou momentos de depressão e vários servos de Deus na Bíblia, homens de Deus, homens tementes ao Senhor. A depressão ela se encaixa numa enfermidade muito séria que precisa ser tratada. E muitas outras enfermidades podem levar à depressão também. Às vezes o corpo ele é todo ligado, né? E às vezes uma enfermidade ela pode levar a tristezas profundas da alma e gerar uma série de depressões. Esgotamento físico, esgotamento emocional pode gerar depressão, causar depressão. Perda de um ente querido, não é? Talvez uma das coisas que mais é difícil para a gente, e se a gente parar para pensar quantas pessoas hoje estão perdendo seus entes queridos nesse momento da quarentena, da Covid-19, e o quanto isso vai ficar com marcas no coração de muita gente, de você não conseguir nem ao menos se despedir daquela pessoa a quem você tanto ama, não é? Então a perda de um ente querido é algo muito difícil que gera muita depressão. A ruptura de um romance, de um namoro, de um casamento, né? A separação matrimonial, o luto. E por que eu coloquei luto diferente de perda de um ente querido? Porque o luto não é simplesmente perder alguém. A vida ela é marcada por diversos lutos. Então você tem as fases da vida totalmente diferentes. A criança enfrenta vários lutos ao deixar a fralda, deixar a mamadeira, começar a falar. Na adolescência o luto é ainda maior porque a mudança é mais radical e é difícil para o adolescente lidar com todas essas mudanças hormonais, físicas, sociais, culturais que acontecem nesse período. Então a vida é marcada por lutos e o luto pode gerar uma série de depressões também. Mudanças bioquímicas no corpo, como uma gestação, o pós-gestação, a menopausa, uma anemia. Falamos sobre o adolescente, né? Nessa fase de adolescência muitas vezes há momentos de depressão e a própria questão hormonal, principalmente nas mulheres, isso é muito forte e pode gerar alguns problemas. Questões espirituais podem também causar depressão, como a revolta contra Deus, a pessoa que vive distante do caminho de Deus, revoltado com Deus, ou quem sabe alimentando um sentimento de culpa. Deus já perdoou, mas a pessoa não consegue se perdoar, então o sentimento de culpa também é uma causa séria aí da depressão. Teríamos várias outras questões para conversar. Em resumo, a depressão ela pode ser de cunho físico, de cunho emocional e também espiritual. E na maioria das vezes as três coisas são juntas, aparecem com um só pacote, né? A questão física, emocional e espiritual, na maioria das vezes elas estão juntas e geram esse problema aí da depressão. Vamos primeiro na questão física. Quando há, por exemplo, a falta de alguma substância no corpo, uma substância química no corpo, então qual que é a solução? A solução é tomar medicamentos que um psiquiatra pode receitar a fim de regular a ausência dessa substância ou o excesso de alguma substância no organismo. Então há medicamentos que o médico, né, vai fazer vários exames, consultas para poder descobrir como prescrever a melhor medicação para cada caso. Tomar vitaminas, às vezes a ausência de vitaminas pode gerar sintomas de ansiedade, de depressão, então a falta de vitamina, as vitaminas são importantes. Fazer o tratamento correto prescrito pelos médicos, isso significa dizer que você não pode parar de tomar o seu medicamento por conta própria e nem se medicar por conta própria. Não é? Se existe uma questão física, quem deve cuidar disso são os médicos e nós devemos seguir toda a orientação deles. Qualquer consequência ruim que a medicação traz é conversado com o médico e o médico vai acompanhando assim. Então a questão física é tratada por vitaminas, por reposições hormonais, por medicamentos importantes. A questão emocional, ela provém, né, muitas vezes de traumas passados não resolvidos
questões que ficaram no coração e que precisam ser tratados. E aí são várias questões que precisamos tratar. Muitas vezes mágoas, a mágoa ou a falta de perdoar alguém, uma situação que aconteceu que você de repente guardou rancores no coração e precisa haver o perdão. A solução nessa questão emocional seria tratar do problema buscando ajuda com alguém especializado. Nós temos pessoas sérias, temos psicólogos bons, psicólogos cristãos que podem te ajudar nessa hora. Temos conselheiros bíblicos, são poucos, mas temos conselheiros bíblicos também capazes que podem ajudar a sair dessa crise emocional ou fazer você mesmo conhecer suas emoções, suas fragilidades emocionais e como lidar com todas essas suas crises. A questão espiritual, eu falei que era física, emocional e espiritual, lembram? Então a questão espiritual muitas vezes é o fruto do afastamento ou da desobediência a Deus, a falta de submissão à vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus é agradável a nós e às vezes a gente quer brigar com Deus, quer lutar com Deus e quem sai perdendo com certeza somos nós. Então, qual seria a dica? Buscar as orientações bíblicas e buscar ajuda, quem sabe, de um conselheiro cristão, de um conselheiro bíblico, para te ajudar a entender as lições de Deus para a sua vida e como você reage no seu relacionamento com Deus. Então, as causas da depressão são diversas, são causas físicas, emocionais e espirituais. Na minha experiência de pastorado, já de alguns anos, eu tenho percebido que não adianta tratar uma só dessas causas. Você teria que tratar as três, né? Ou verificar se há problemas nessas três áreas. Se é a falta de uma substância física ou química, em que há uma medicação vai te ajudar, mas não adianta só tomar a medicação e não buscar a Deus, né? Você não ter mais intimidade com Deus, ler a palavra do Senhor, isso é principal. Primeiro o espiritual, depois o físico e o emocional. Mas também não adianta só buscar a Deus como muitos fazem. Aliás, irmãos de outros movimentos têm muito esse pensamento: nós somos crentes, não podemos passar por depressão, isso deve ser questão de demônios, ou eu não aceito porque eu sou filho do rei, coisas assim complicadas na teologia, e faz com que a pessoa não busque o tratamento certo. Ela precisa de tratar do seu emocional, ela precisa tratar de questões físicas, não só questões espirituais. Como é que a gente trata a depressão então? Eu já falei algumas coisas, mas vamos lá. O deprimido ele precisa primeiro reconhecer que carece da ajuda de alguém. O problema é que quem está em depressão, na maioria das vezes, se fecha no seu mundo, na sua caverna e não quer ajuda de ninguém. É quando mais a pessoa quer ajuda, precisa de ajuda, mas ela não quer buscar ajuda. Então, tente vencer essa barreira aí no seu coração. Se você passar por alguma situação assim, tente vencer e busque a ajuda de alguém que possa te abençoar nessa hora. Os familiares do deprimido, precisam ter muita paciência. Não é fácil lidar com alguém no processo de depressão, desgasta toda a família, assim como qualquer enfermidade, toda a família fica doente junto, E se a depressão ela também é considerada uma enfermidade, toda a família sofre com o doente. Então precisa haver muita paciência e é importante que o deprimido confie nos seus familiares, confie naqueles que estão próximos para compartilhar das suas angústias, das suas dores, e o familiar tem que estar com o coração aberto a ouvir, a acolher essa pessoa deprimida. Também fazer brincadeira diante do deprimido é um problema sério. Muitas vezes as pessoas zombam, brincam de coisas sérias, e não é caso para brincar. É algo muito sério e que precisa ser tratado com toda delicadeza, com toda seriedade, nada de brincadeiras. Nunca podemos ter pena também do deprimido. Por quê? Porque senão a tendência é que o deprimido afunde-se mais na depressão. A autocomiseração é um problema que nós humanos sempre temos, alimentamos isso dentro do nosso coração. Nós somos coitadinhos, nós somos vítimas. Não, nós não podemos tratar as pessoas assim, e nós temos que entender que nós não somos vítimas, nós somos pecadores. E se passamos por problemas é porque somos pecadores e vivemos num mundo influenciado pelo pecado. Por isso a gente tem que tratar com maturidade o problema. Fazer o deprimido entender a importância de esperar em Deus, de não se desesperar, mas de esperar em Deus, que é o exemplo
que demos aqui no Salmo 42, que já foi lido. Mas agora eu queria que você abrisse comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, porque nós vamos ver como Deus tratou da depressão de Elias, do profeta Elias. Como é que Deus trata de Elias aqui nesse momento seu de depressão. Então vamos lá, em 1 Reis 19, logo no primeiro verso, a gente vai seguindo aí com a leitura do texto, ok? Nós vamos ler até o verso 18, pelo menos. Vamos lá. 1 Reis 19, a partir do verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha só o que vai acontecer com Elias, né? O texto diz que Acabe, ele faz saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e Jezabel tenta de todas as maneiras matar Elias. É interessante como Elias havia feito grandes coisas, teve uma ousadia tremenda de lutar não só contra o rei, como todos aqueles profetas de Baal, mas agora, diante de uma ameaça de uma mulher, da rainha sanguinária, né, a Jezabel, ele sente medo e o seu coração começa a se abater cada vez mais, e o texto diz então que ele sai de cena, né, ele vai procurar um lugar para se esconder, ele deixa ali o seu moço temendo, diz o texto. Elias ficou temeroso aí. Verso 4 agora. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só, quantas vezes a gente, num momento de profunda angústia, de tremenda tristeza, numa situação difícil, a gente pede a Deus: Senhor, basta, eu não quero mais viver. Esse é o sentimento de Elias, né? Deitou-se, verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Duas coisas importantes que Deus vai fazer aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Pela segunda vez, a pergunta de Deus, né? Aí, verso 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então olha só, algumas coisas interessantes como Deus tratou da depressão de Elias. Primeiro, Deus providenciou o que Elias precisava. Elias tinha carências, algumas carências físicas, e que foram providenciadas por Deus. Aí, olha só, verso 5, deitou-se e dormiu. Ele precisava de descanso. Tudo aquilo que ele havia feito deixou-o desgastado, física, emocionalmente, não é? Então ele precisava descansar. E Deus lhe deu o quê? Deus lhe deu esse tempo para ele dormir. Então dormir também faz bem, e dormir é aquilo que Elias precisava naquele momento. Mas também precisava de comida, e o verso 6 fala de novo, 5 também fala, né? Mas o 6, olhou e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Deus providenciou alimento e descanso para Elias nessa hora. Às vezes, muitas vezes nós passando por algum problema semelhante, nós vamos precisar saber qual é a nossa carência. Será que a carência é de uma medicação? Será que a carência é de passar no médico? De ter um tratamento específico? Deus providenciou tudo aquilo que ele precisava fisicamente, não é? Elias estava tão cansado e até incapaz de tomar decisões, por conta do cansaço que ele estava vivendo. Segundo lugar, Deus tratou da seguinte forma: fez Elias trazer à luz os seus sentimentos. Por 2 vezes Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Confessa o que você está fazendo aqui. Abra o seu coração para Deus, converse com Deus. Não é? Como a Bíblia diz muitas vezes, vinde e arrazoemos, Deus nos convida para conversar, vamos bater um papo. É importante bater um papo com Deus em oração, abrir o coração para Deus, e era o que Elias precisava fazer nessa hora. Ele precisava colocar todo o seu temor diante de Deus, não guardar no seu coração todas as suas angústias e temores. Então, por 2 vezes, você vê essa expressão, como está lá no verso de número 9, por exemplo. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, é algo que Deus vai em busca do ser humano, para que o ser humano possa abrir mais o coração ao Senhor. E aí agora um terceiro ponto, como Deus tratou de Elias. Deus mostrou que Elias não estava sozinho. Elias achava que estava sozinho, mas ele não estava, Olha só, Elias responde no verso 10: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, deixaram os teus altares, E aí ele se acha sozinho. Verso 14: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Quando a gente está passando por um processo de depressão, a gente se sente totalmente sozinhos. Mas olha o que Deus diz lá no verso 18 para Elias: também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Elias não estava sozinho. Deus tinha separado pelo menos 7.000 pessoas fiéis ao Senhor, e nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, nas nossas dores. A tendência do deprimido é achar que o seu caso é único, que a sua dor é maior do que a de todas as outras, que ele é o mais desgraçado de todas as pessoas, mas nós não podemos alimentar essa autocomiseração. Fuja disso, lembre-se disso, mesmo diante das suas depressões, não venha agir dessa maneira. Pelo contrário, coloque a sua dor, lamente para o Senhor, mas não alimente a sua dor no seu coração. Ponto 4, como Deus agiu com Elias. Fez Elias ocupar-se com um trabalho em favor de alguém, com uma missão. Deus deu uma missão a Elias. Então é importante que você tenha alvos, objetivos, estabeleça metas, e entenda que Deus quer te usar, Deus quer te abençoar na sua caminhada. E foi isso que aconteceu. Deus disse para ele: olha, você vai ungir um rei sobre Israel, um rei sobre Judá, você vai ungir Eliseu como um profeta, você vai ser usado nas mãos de Deus. É importante que
no momento de depressão, nós entendamos isso. Deus quer nos usar, Deus quer tratar do nosso coração, nos capacitar a vencer o momento de tristeza e fazer sempre algo melhor para Deus. Deus então vai mostrar a Elias que ele estava no controle de todas as coisas. Aparece lá um terremoto, aparece um vento muito forte, fogo, mas na verdade Deus estava na calmaria, na tranquilidade. Era para Elias descansar em Deus e assim ele passaria por toda essa tribulação. Eu acho que eu já falei demais, eu vou deixar a insônia para um outro momento, mas eu queria falar de um outro exemplo bíblico ainda sobre depressão, e eu queria que você abrisse agora comigo em Mateus 26. Mateus 26, que nós encontramos na Bíblia muita gente passando por depressão, mas nenhuma depressão foi mais forte do que a do Filho de Deus por nós, aquilo que ele sofreu no nosso lugar. Então, Mateus 26, verso 36, eu queria que você lesse aí comigo ou acompanhasse esse momento de depressão do Senhor Jesus. Vejamos lá. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Eu não sei se você sabe, mas Getsemane significa literalmente prensa de azeite. A ideia de Jesus ser prensado, como um azeite era prensado, a azeitona era prensada para tirar o azeite. Jesus está sendo ali esmagado pela tribulação, pelas dores, pelas angústias que ele vai enfrentar. Muito mais do que angústias físicas, foi a dor emocional que ele sentiu, e mais ainda do que a física e emocional, é a dor espiritual, de ser afastado da divindade, né, de não poder estar ali com seu Pai, nem com o Espírito Santo, ele sozinho na cruz, experimentando as dores infernais sobre ele por conta da culpa do nosso pecado. Então, verso 26, Jesus foi para um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha só, as dores profundas na alma de Cristo, muita tristeza, muita angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quantas vezes nós passamos por momentos assim? A dor da alma é tão grande, né, que a gente até deseja a morte, como Elias: basta, Senhor, não quero mais passar por isso. Então, a alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo, ele diz aos seus amigos, aos seus discípulos. Adiantando-se, verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? Ou vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados. Deixando-o novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Enquanto Jesus fazia isso, nós vemos pelos outros evangelhos que ele suava gotas de sangue. E isso acontece, se você conversar com algum médico ou fizer uma pesquisa, você vai descobrir que é só no momento de uma mais profunda angústia, de uma mais profunda depressão, que a dor é tão grande que até mesmo você vem a suar gotas de sangue. Isso significa dizer que o Senhor Jesus experimentou as maiores depressões no nosso lugar. E lá na carta aos Hebreus nós encontramos algo dizendo assim, um texto dizendo assim, que ele sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é sentir as dores da alma. Jesus sabe e experimentou as mais profundas angústias e depressão. A partir daqui, as dores foram cada vez maiores,
mesmo dores físicas, emocionais e espirituais, e Ele fez isso no nosso lugar, para interceder por nós. Você pode, nesse momento, mesmo passando por momentos difíceis, momentos angustiantes, de muita depressão, você pode confiar que o seu Salvador sabe o que você está sentindo. Ele sabe exatamente a sua dor e Ele pode te livrar dela, Ele pode levar toda a sua tristeza, a sua angústia aos pés de Deus, aos pés do Pai, para que Deus possa te consolar e derramar sobre a sua vida muita alegria, muita paz para você enfrentar todas as suas tribulações. O meu plano era falar sobre um outro mal do século, mas eu creio que eu falei demais, então eu termino aqui. Nós vamos orar mais uma vez. E aí a gente continua depois sobre os males dos séculos. Aí. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor sabe como há momentos difíceis, angustiantes na nossa vida. E há situações tão complicadas. Sabemos que muitas delas causadas por nós mesmos, pelos nossos erros, pela nossa falta de fé, por situações que nós mesmos poderíamos ter evitado. Mas Tu sabes, ó Deus, que há também situações inevitáveis, dores e angústias, tristezas que chegam sem a gente perceber e que não somos responsáveis diretamente por isso. Mas como é bom saber que apesar das dores profundas, das depressões da vida, nós temos alguém que entende a gente, que é o Teu Filho, que experimentou a nossa própria dor, que experimentou as mais profundas angústias, tristezas, para nos dar vida e vida abundante. Por isso pedimos nessa hora que o Senhor esteja consolando o nosso coração, de todos nós que estamos, quem sabe, com o emocional abalado por conta dessa pandemia, por notícias ruins que chegam todos os dias dentro dos nossos lares, por queridos nossos que perdem seus entes queridos, por situações tão complicadas na questão do trabalho, das finanças, as incertezas dessa vida. Ó Deus, ajuda-nos a enfrentar tudo isso confiados no Senhor, sabendo que o Senhor sabe o que é padecer, e o Senhor, ó Deus, é aquele que pode nos livrar, porque é o Deus de toda a consolação. Por isso fortalece cada um que está enfrentando esse período de depressão, porque entendemos que no Senhor nós temos tudo o que precisamos para superar as nossas dores. Ajuda-nos, ó Deus, a agir como salmista, a esperar no Senhor, a dizer para a nossa própria alma, espera no Senhor. Assim, ó Deus, que o Senhor possa alegrar o nosso coração e que passemos por todos os momentos difíceis da vida confiantes plenamente no Senhor, na Tua graça, no cuidado do Senhor para com a nossa vida. Fica conosco, e principalmente daqueles que estão passando por processos difíceis de depressão, alguns tomando medicamentos, outros, ó Deus, passando por situações difíceis na questão emocional, também dos outros males do século, muita ansiedade, outros problemas, enfim, ó Deus, que o Senhor mesmo possa tratar do nosso coração e assim tenhamos a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Fica conosco, nós te damos graças e mais uma vez te agradecemos pelo Dia das Mães, que o Senhor abençoe cada uma das mães juntamente com suas famílias. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.